Oi, bom dia! Hoje é com muita alegria que estou aqui falando com você sobre investimentos, sobre melhorar a rentabilidade, sobre fazer um planejamento para você conseguir a aposentadoria e ganhar dinheiro, uma renda extra, usando o mercado financeiro, o mercado de ações, para que você possa performar cada vez melhor. Todas as informações que irei dar para vocês são dicas para que você possa estar performando, para que você possa estar colocando em prática e melhorando o seu resultado, tá? Mas são dicas, não são indicação de produtos, tá? Então, eu vou aprendendo e vou compartilhando com vocês algo que acredito que vai agregar valor na sua vida para que você possa ganhar mais dinheiro, para que você possa performar melhor e ter melhores resultados investindo na bolsa de valores ou no mercado imobiliário, se for o seu desejo, tá? O meu nome é Alcides, somos parceiros comerciais das empresas Rodobens há mais de 19 anos, ou seja, desde 2004, representamos essa empresa muito importante aqui. Nesse período, ajudamos muitas empresas, pessoas físicas, a comprar imóvel de qualidade, comprar carros de qualidade, trocar a frota da empresa, tanto de caminhão, ônibus e assim por diante, tá? Então, nesse período foi um momento de muito aprendizado e estou compartilhando com você coisas que nós aprendemos e que de fato mudou a vida de muitas pessoas usando as estratégias que a gente sempre usa e as dicas importantes para que você possa criar patrimônio, performar melhor nos seus investimentos. E quando você tem uma melhor performance, certamente você melhora os seus negócios, melhora os investimentos, faz a alocação do capital no lugar certo, da maneira correta, que é mais interessante possível, tá? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar com você sobre criar uma carteira para que você possa viver de dividendos, né? Para que você possa aposentar no futuro e ter uma aposentadoria melhor, dar um conforto melhor para sua família usando o mercado de ações, né? Ou o mercado imobiliário, se for o seu desejo, tá? Investir no mercado acionário, né? Por exemplo, é uma maneira muito interessante porque você pode começar com muito pouco. Não precisa você ter um capital inicial alto para você começar a investir no mercado imobiliário, no mercado acionário. Se você for, por exemplo, abrir uma padaria, você tem que ter um montante inicial alto, né? E aí a outra parte, ou você consegue juntar vários sócios, né, capitalista, para juntar dinheiro para você construir uma sociedade, né? Você vai montar um supermercado, também é a mesma coisa. Se você não tem, você pode buscar financiamento no mercado bancário, no mercado geral, né, de crédito. E quando você vai investir no mercado acionário, você não tem essa necessidade. Você entrou lá R$1.000, eu vou comprar uma X quantidade de ações. Você vai e compra. Aí entrou 10 mil esse mês. Você pega 10 mil, compra uma quantidade de ações. Você pode, aos poucos, ir criando uma carteira de investimentos e, a longo prazo, essa carteira começa a trazer muito retorno para você. Tanto no retorno de valorização do patrimônio, quanto do retorno de dividendos, se for a sua escolha, né? Então, na maneira que você cria essa carteira, é ideal que você crie uma carteira que pague dividendos, né? Porque aí seu patrimônio você está sempre recebendo dinheiro de volta, e crescimento, empresas que têm crescimento. Então você pega de um lado empresas que estão crescendo, que vai te trazer valorização do seu patrimônio, do seu ativo, e do outro lado dividendos para que você reinvista e aumenta exponencialmente o seu patrimônio. Vou te fazer alguns exemplos aqui. Se você tiver uma disponibilidade, por exemplo, de comprar 1.000 ações por mês, por exemplo, vamos fazer a conta aqui para você. Vou pegar uma ação de uma companhia que vale R$4,50 cada ação. Então, para receber dividendos, quanto menor é o valor da ação, isso conta muito. Então, se eu tenho uma empresa que custa R$4,50 cada ação, se ela paga 7 centavos, ela é melhor do que você pegar uma outra empresa que paga 8 centavos, mas a ação custa R$50, tá? Então, quanto mais ações você tiver na sua carteira, mais
maior será a quantidade de dividendos que você vai estar recebendo, porque o cálculo é por ação, tá? Então vamos lá. Se você tem um exemplo, 1.000 ações, né, vezes R$ 4,50. Então você teria um aporte de 4.500. 4.500 você comprou 1.000 ações, tá? Todo mês você comprar 1.000 ações, ou seja, 4.500 todos os meses, tá? Quando você tiver 10 anos fazendo a mesma coisa, olha o que vai acontecer. Então você pega R$ 1.000, 1.000 ações, vezes a quantidade, 10 anos. Em 10 anos, todos os meses você compra 1.000 ações. Então você teria, no final de 10 anos, uma quantidade de 120.000 ações, só para você ter uma noção, tá? Quanto você teria aportado do valor real, tá? Então se você pegar 4.500, que é o valor que você está dispondo mensalmente, né, vezes 120 meses, né, no caso 10 anos, você teria 540 mil desembolsado, tá? Então você teria desembolsado em 10 anos 540 mil, um aporte de 4.500 mensal, tá? Quanto você teria de dividendos nesse período? Então vamos fazer a continha aqui novamente para você. Se você tiver, por exemplo, são R$ 1.000, 1.000 ações, melhor dizendo, vezes 120 meses, então você teria 120.000 ações no período. 120.000 ações, se a empresa pagar 7 centavos, vamos colocar aqui, se ela pagar 5 centavos por ação mensal, né, você teria um valor de R$ 6.000 de retorno desse ativo, né? Então ele estaria te dando um retorno mensal médio de R$ 6.000, tá? Só para você ter uma noção. E se essa empresa tiver mais um crescimento, por exemplo, de 6%, ou 8%, vamos colocar 8%, digamos que anualmente ela está crescendo 8%. Então você teria dois crescimentos. Um, do retorno que você está tendo sobre os dividendos, e o outro retorno sobre a valorização do patrimônio, tá? Quanto que é um valor ideal, né, para você estar tendo de retorno de uma companhia? Na verdade, cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que têm um perfil mais conservador, ele não quer perder dinheiro, ele quer comprar um produto que ele vai rendendo mensalmente a quantidade, acima da inflação, sempre que é possível, né? Porque se você tiver um retorno abaixo da inflação, então você está perdendo dinheiro. Então, está crescendo acima da inflação, para ele já está bom, tem 4%, 5% acima da inflação, para ele está ótimo. Tem pessoas que é médio, né? Ele quer correr um pouquinho de risco, mas também não quer perder dinheiro. E já tem pessoas que é mais avançado, né? Ele gosta de correr mais riscos para ter um potencial de crescimento maior. Aí você tem que ter um certo cuidado. Quando você tem, por exemplo, coloca mais risco na sua carteira, então você tem mais risco de ganhar dinheiro, mas você também tem o mesmo risco de perder dinheiro. Então você tem que entender muito bem o que você está fazendo, a estratégia que você está fazendo para que você não venha perder dinheiro, tá? Então é muito importante você fazer o trabalho de casa. É muito importante você conhecer o ativo que você está investindo, conhecer a empresa, conhecer os gestores, conhecer o mercado, conhecer o que o governo está fazendo para aquele setor, né? Por isso eu sempre indico que você faça uma diversificação da sua carteira de ativo, porque diversificando você minimiza o risco. É um hedge, né, que você vai estar fazendo dentro da própria carteira, né? Então você cria uma carteira diversificada, ou seja, você coloca lá do ramo imobiliário, por exemplo, tem um ramo automotivo, tem um ramo bancário, tem um ramo de seguros, né? Tem um ramo, por exemplo, de energia. Então você verifica quais os setores que você conhece muito bem, né? E aí você diversifica por setores, né? Por exemplo, você pode diversificar por produto, você pode diversificar por país, né? Por exemplo, tem muitas empresas fora do país, que aqui no Brasil você pode comprar como BDR, você está diversificando por país, né? Se tiver algum problema, por exemplo, em determinado país, se você tiver em vários países, né? Por exemplo, aí tem empresas que são japonesas, né? Tem empresas lá dos Estados Unidos, tem empresas que estão em outra localidade de algum país, e mais empresas brasileiras. Ou tem pessoas que preferem fazer tudo dentro do país, que é mais fácil, né? Ele conhece a empresa, você tem como ir lá visitar a empresa, ver ela em funcionamento. Então,
tudo isso é muito importante para que você tome decisões muito assertivas, né? A gente sempre indique você que você tome decisões assertivas, tá? Se você tiver condição de ir lá pessoalmente para ver como está funcionando aquele negócio, é muito valioso, é um aprendizado muito importante e vai de fato te ajudar a tomar a decisão. Se você perceber que tudo funciona dentro da companhia, significa que é uma empresa operacionalmente falando boa, né? Se você tiver chegar lá e ficar com alguma dúvida, é porque você precisa esperar um pouquinho. Não, se tiver dúvida, é como você está dirigindo. Você vai fazer uma ultrapassagem. Você observa o carro que vem de lá da frente. Dá para passar tranquilo? Você não tem nenhuma dúvida? Então você acelera e faz a ultrapassagem. Se você tiver dúvida, então é melhor você esperar, tá? Espere, porque caso essa dúvida você confirma que a dúvida que você tinha estava certa, você pode perder dinheiro. Então, o mercado financeiro, ele é muito volátil, ele é muito arriscado, mas de um outro lado, tem muitas oportunidades. As pessoas que ganham dinheiro no mercado financeiro são pessoas que sabem o que está fazendo, são pessoas que estudam o mercado, são pessoas que dedicam a sua vida para conseguir o máximo possível de informação sobre determinado ativo para depois ele tomar a decisão, tá? Então, a diversificação é muito valiosa para que você possa estar tomando as melhores decisões possíveis, tá? Vou fazer um outro cálculo aqui para você. Se você investir, por exemplo, R$1 milhão, quanto você teria usando essa mesma base, né? É uma base de referência só para você ter uma noção de quanto valeria, tá? Então, se você pegar R$1 milhão, vamos fazer a continha aqui, você tem R$1 milhão na mão, R$1 milhão, se for R$4,50 o valor de cada ação, né? Então você vai dividir, daria 222.222 ações, vezes, vamos colocar os 7 centavos, 5 centavos, né? Você teria, em média, R$11 mil de retorno desse ativo, tá? Vamos fazer aqui de novo aqui, 200, vamos colocar aqui, ó, 1 milhão, dividido por R$4,50, que é o valor de cada ação, tá? Então você teria 222.222 duas ações, vezes 5 centavos, né? Cada ação te dá um retorno de 5 centavos. Então você teria um retorno de 11.111,11 centavos, tá? Só para você ter uma referência, uma noção. E aqui você tem mais a valorização do seu ativo. Se ele crescer 8% ao ano, por exemplo, você teria mais 8% de crescimento do seu patrimônio. Uma ação que valeria, por exemplo, R$4,50 hoje, mais 8% o ano que vem, ela vai ter um valor 8% a mais, e mais o retorno do dividendo. E o que é muito importante, esse dividendo que você recebe, se você reinvestir ele, todas as vezes que você recebeu, você reinveste. Então você começa a ter o retorno sobre os juros compostos, que é muito importante. O crescimento dos juros compostos que fazer você ter um ganho real. Porque hoje você está ganhando 11 mil. Esses 11 mil você compra mais ações. Se você pegar o mesmo raciocínio, R$4,50 aqui, dividido, então daria para você comprar mais 2.469 ações. E aí você vai aumentando a quantidade de ações, a base acionária. Era 1 milhão de ações, agora vai 1 milhão, já vai ter mais 2.469 a mais. No outro mês, tem mais 2.469. E vai crescendo cada vez mais e vai aumentando o retorno dos dividendos. Quando você tiver, nós fizemos um cálculo de R$1 milhão. Mas quando você tiver com 2 milhões, ele vai chegar muito mais rápido. O primeiro milhão, você vai ter um retorno. No segundo, quando tiver com 2 milhões, você vai chegar muito mais rápido do que você chegou no primeiro, tá? Então, são as dicas que eu dei para você. Espero ter ajudado você a raciocinar melhor, a criar uma estratégia melhor para os seus negócios. E se tiver dúvidas, né, mande lá as questões nas perguntas lá para mim na descrição, para que eu possa responder com muita clareza para você. No mais, um grande abraço, fique com Deus, que Deus abençoe você grandiosamente, e agradecer a Deus por estar aqui com essa oportunidade
de estar compartilhando com você esse conhecimento, estar aqui com saúde, né, feliz, alegre, compartilhando com você. Espero que tenha ajudado você a tomar melhor decisão de investimento em ações no mercado acionário. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais.